O herói Monkey D. Garp, nesse exato momento, está indo em direção ao covil do Barba Negra resgatar o seu pupilo Kobe, o que foi algo que pegou todo mundo de surpresa ver ele tomando a iniciativa assim dessa forma, sem nem se importar, inclusive, com qualquer tipo de autorização para isso, evidenciando, óbvio, mais uma vez o jeitão do Garp de fazer o que quiser dentro da marinha. Mas será que o Garp tem condições atualmente de lidar com uma ameaça tão grande quanto o Barba Negra? A gente viu, por exemplo, como na Guerra de Marineford ele não teve uma participação assim tão relevante na luta contra o Teach, que, por outro lado, se mostrou bem confiante de que conseguiria afundar tanto o Garp quanto o Sengoku ali mesmo. Ele mesmo verbaliza isso contra os dois. Claro que naquele momento, tanto o Teach estava super confiante por ter conseguido a fruta do terremoto e o Garp, por outro lado, ainda estava de luto pela morte do Ace e não estava nas suas melhores condições psicológicas e, portanto, físicas. Mas será que agora as coisas vão ser diferentes? Ou será que, na verdade, esse será um prelúdio para algo ainda mais importante dentro da obra, que seria o Garp acabar conseguindo descobrir o grande segredo por trás do Barba Negra e acabar morrendo durante essa luta? Vamos falar sobre isso hoje, já que a gente não teve capítulo essa semana. Eu decidi então pegar esse tópico pra gente dissecar um pouco melhor, já que foi o grande hype do capítulo 1071 de One Piece. Obviamente, antes de mais nada, lembra de conferir a sua inscrição aqui no canal e se o sininho também tá ativado, lembrando sempre que toda semana tem vídeo sobre o mangá e o universo de One Piece, então para você não perder é importante conferir a sua inscrição aí embaixo, que ainda nesse primeiro trimestre tem tudo pra gente bater a meta de 700 mil inscritos, beleza? Conto com a sua inscrição. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tá a sua autoestima aí? Mais ou menos? Podia estar melhor, né? 2023 começou aí com ele mais uma vez as promessas de ano novo e, como sempre, a promessa de cuidar mais da nossa saúde e da nossa aparência. E pra gente que é homem, ter um cabelo bem cuidado é uma coisa que não pode faltar, não é verdade? Então você que começou a reparar numas entradas aparecendo ou vem convivendo com a calvície já há algum tempo, a Manual tá aqui para te ajudar nisso. Essa é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 100 mil homens a tratar a calvície de maneira prática e segura. E com a Manual você não precisa sair de casa, é só você entrar no site e responder um questionário. Um médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você, sem a necessidade de marcar consulta, viu como é fácil? E seguindo as orientações direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua, é possível ter resultados mais expressivos a partir do 4º mês de uso. Vocês vão ver o antes e depois de alguns dos casos que se trataram através da Manual. E claro que tem cupom de desconto exclusivo aqui do canal, 40% de desconto acessando o link na descrição e usando o código 40bandeira, válido somente para o primeiro pedido no site. Além disso, tem frete grátis e embalagem super discreta para você receber o produto na sua casa. Aproveita que é por tempo limitado e bora começar o ano dando um tapa no visual e melhorando essa autoestima. É um prazer conhecer vocês. Vamos lá então, galera. Pra gente começar, a gente sabe que em muito shonen de lutinha existe o clássico clichê do herói do protagonista ser morto pelo vilão e isso desencadear ainda mais a fúria do protagonista. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, em Naruto, onde a gente tem o Jiraiya, que foi o grande mentor do Naruto e acabou sendo morto pelo Pain, e isso desencadeou não só uma das melhores lutas do anime, mas a gente viu e sofreu junto do Naruto vendo ele passar por todo o processo de luto depois que ele descobriu a morte do Jiraiya e, obviamente, né, isso desencadeou também a luta dele contra o Pain numa motivação de fúria e de vingança, dá pra dizer, ainda maior contra ele. A gente viu isso acontecendo também em Hunter x Hunter com o Kaito, que foi o grande inspirador do Gon para que ele se tornasse um caçador, e a gente vendo ele sendo morto pela Pitou, onde a gente infelizmente não viu a luta dele, mas isso fez com que o Gon não só alimentasse por boa parte do arco aquela esperança de que ele
poderia trazer o Kaito de volta à vida, de que ele poderia de alguma forma curar o Kaito, mas quando ele finalmente descobre que isso não seria possível, isso fez com que ele se tornasse ali a versão mais picoruda possível, nele se transformando na sua versão adulta e explodindo a cara da Pitou da forma mais épica possível. É também uma das maiores cenas dos animes. A gente viu isso parcialmente, na verdade a gente não viu, ou era pra ter visto, ou a gente ainda vai ver isso acontecendo em Boku no Hero com o All Might, né, que é o que foi o grande também, o principal, desde sempre, o grande herói do protagonista e grande inspirador para que ele também se tornasse um herói dentro da história, que se ele não morreu ainda, é possível que ele ainda morra na reta final da história, afinal existiu a profecia, a previsão de que ele morreria de uma forma extremamente horrível. Será que isso ainda vai acontecer? Ainda tem tempo de acontecer na história? Enfim, mas também segue o mesmo caminho, e aqui a gente chega em One Piece, onde a gente tem o Shanks, principalmente ele, já que ele foi o grande inspirador do Luffy para que o Luffy ele se tornasse um pirata dentro da história e principalmente quisesse também alcançar o título de Rei dos Piratas e encontrar o grande tesouro One Piece. E por isso a gente sempre pensou e imaginou que o Shanks ele fosse seguir esse mesmo caminho, pelo menos isso era algo sempre muito certo na minha cabeça, né, de que o Shanks ele assumiria esse papel de acabar morrendo e isso desencadear a fúria do Luffy contra o Barba Negra. Eu ainda acho que essa luta tem tudo para acontecer, é uma batalha que foi premeditada desde sempre, desde a primeira vez que o Shanks menciona o Barba Negra, desde as vezes em que eles se encontraram, desde a vez que eles lutaram e o Shanks ele sofreu, ele teve a cicatriz marcada no seu rosto, enfim, então essa luta sim tem tudo para ainda acontecer. Só que essa aparição repentina do Garp na história fez eu começar a duvidar do papel do Shanks nessa história toda, se esse papel na verdade de motivar o protagonista, de o herói, né, de um grande mentor, já que o Garp ele também foi um mentor do Luffy durante a infância dele, não seria na verdade papel do Garp acabar morrendo na história e acabar fazendo com que o Luffy tivesse uma motivação ainda maior para que ele descontasse a raiva dele em cima do Barba Negra. Como eu falei, ainda acho que a luta do Shanks contra o Barba Negra pode acontecer, mas com essa atuação do Garp pode ser que o papel do Shanks, na verdade, não termine nessa batalha entre eles, mas que ele consiga ainda permanecer vivo e ativo para que ele possa testemunhar o final da história. E em relação ao Garp, existe todo um arco que eu acredito que esteja acontecendo, que é o arco de redenção dele por não ter escolhido a sua família e priorizado o seu trabalho durante a Guerra de Marineford. Existiu um pequeno momento onde ele se colocou na frente do Luffy e acabou se deixando ser atingido pelo soco do Luffy na cara, e obviamente naquele momento ele acabou escolhendo e priorizando a sua família, no momento em que aquela cena não ficou exatamente clara para todo mundo, mas fez parecer que ele se colocou no papel de exercer o seu papel de vice-almirante e se colocasse na frente do Luffy, né? Mas a gente sabe que no fundo, e até isso foi percebido pelo Sengoku, de que, na verdade, naquele momento, naquele pequeno momento, o Garp ele escolheu a sua família. Só que foi um momento muito pequeno e não foi o suficiente para que o Ace fosse salvo, fosse realmente salvo, já que apesar dele ter sido liberto pelo Luffy, ele acabou sendo morto pelo Akainu. E falando nele, é aqui que a gente entra na possibilidade do Garp ele exercendo a sua redenção, finalmente em priorizar de vez a sua família e finalmente descontar toda essa frustração, todo esse arrependimento que ele teve de 2 anos atrás numa luta contra o próprio Akainu no arco final, na grande guerra final de One Piece, no momento onde ele finalmente visse que o sistema estaria ruindo e ele visse uma oportunidade de finalmente jogar tudo pro alto e realmente descontar a sua raiva em cima do Akainu. Só que ao mesmo tempo a gente vê o Garp indo agora em direção ao covil do Barba Negra. Então será que o alvo da sua redenção não vai ser contra o Akainu, mas sim contra o próprio Barba Negra? Afinal, o Barba Negra ele também teve muita culpa na história
pela morte do Ace, já que foi ele que entregou o corpo do Ace para o governo mundial para que ele fosse executado, né? Tanto o Barba Negra quanto o Akainu, eles têm importâncias na morte do Ace e eles são culpados, né? Eles são vistos como culpados, até diria que igualmente culpados pela morte do Ace, então existe essas duas possibilidades ali. E o fato é que agora o Garp ele realmente está indo em direção ao Barba Negra, e a grande pergunta que fica com isso é como o Oda ele vai balancear essa luta entre eles. Tipo, o Garp ele não tem uma Akuma no Mi que o Teach ele possa anular com o seu toque, usando os poderes da Yami Yami no Mi, mas isso não significa que ele não possa também ainda usar os poderes para criar buracos negros, para conseguir atrair o Garp, para conseguir usar de uma outra forma também esses poderes, e não anula a possibilidade dele também usar a sua fruta do terremoto para ataques a longa distância contra o Garp, né? Apesar do Garp ter uma certa vantagem nesse sentido, a gente precisa considerar a idade do personagem e precisa considerar também a importância e a força e a imponência que o Barba Negra tem na história agora com duas Akuma no Mi. E falando em Akuma no Mi, existe também a possibilidade, quem sabe ali do Teach, quem sabe aparecer também com a fruta do LoL, com a fruta da Ope Ope no Mi ali, durante a batalha entre ele e o Garp. Acho muito difícil disso acontecer. Acho que o Garp, acho que na verdade o Barba Negra, ele vai continuar com as duas frutas que ele tem até hoje, e se ele tiver uma terceira, teria que ser uma Zoan que ele conseguiria aplicar em algum objeto, qualquer objeto que ele tenha à disposição dele, seja um anel, seja o colar, seja o óculos, que eu acredito que ele tenha roubado do Aokiji, já que são muito parecidos, qualquer coisa do tipo, mas se for para ele ter uma terceira Akuma no Mi, não vai ser a Ope Ope no Mi. Podem ficar tranquilos que essa surpresa a gente não vai ter, infelizmente. E a gente tem também alguns elementos interessantes nessa batalha entre eles, que eu queria até destacar aqui. Primeiro, pode ser que a gente tenha um grande destaque no braço direito do Garp, que é um marinheiro chamado Bogard. Muita gente não lembra dele, mas ele sempre está presente, ou pelo menos quase sempre está presente, quando o Garp também aparece na história. Seja, por exemplo, no capítulo 0, ele aparece ali brevemente, né? Seja quando o Garp ele aparece no final do arco de Enies Lobby, ali em Water 7, para se revelar, né? Para revelar pra gente que ele era o avô do Luffy, o Bogard, ele também estava presente. E esse cara a gente nunca teve ideia exatamente do nível de força dele, mas ele sempre estava lá com aquele jeitão dele, né? De agiota e tal. Então pode ser que ele venha a aparecer e tenha alguma participação também nessa luta. Quem sabe enfrentando diretamente o Shiryu da Chuva? Eu acho que seria um bom candidato, já que a gente colocaria ali, né? Os principais braços direitos de cada um dos lados dessa história. Além disso, é provável que a gente também saiba bem mais dos objetivos da SWORD como um todo e principalmente também a revelação de possíveis outros membros dessa organização. Como eu falei no meu review, existem vários outros personagens da SWORD envolvidos nessa história toda, como o próprio Kobe, e eu acho que o Garp e o próprio Aokiji eles sejam ótimos candidatos a também fazerem parte dessa organização de marinheiros que a gente não sabe exatamente ali. Eles têm uma estratégia de inteligência, eles se infiltram em bandos piratas, mas a gente ainda não sabe os objetivos centrais dessa organização de marinheiros, quem é o líder dessa organização de marinheiros, por exemplo, e pode muito bem ser que o Garp ele não esteja sozinho nessa, e na verdade seja exatamente por isso que o Garp ele tenha se movido nesse ponto da história. Pode ser que ele e o Aokiji estejam como aliados. Assim como eu falei no meu review, existe uma chance muito grande de, quem sabe, a gente ver tanto o Garp quanto o Aokiji lutando contra o bando do Barba Negra, e seja nesse momento em que o Aokiji decida trair o Barba Negra numa investida, numa tentativa de investida de acabar destronando o Barba Negra do título de imperador dele, enfim, realmente causar um dano absurdo no bando e na força militar do Barba Negra, e uma aliança entre o Aokiji e o Garp seria uma ótima união. Mas mais do que tudo isso, existe também lá no fundo e lá no fim a possibilidade do Garp acabar descobrindo o grande segredo no corpo do Barba Negra e, inclusive, passar esse segredo para o Kobe antes de, quem sabe, uma possível morte do próprio herói da Marinha. Galera, isso seria
sensacional, porque faria uma referência muito explícita e ao mesmo tempo muito épica que eu iria adorar, que seria com a morte do Jiraiya que eu mencionei no começo desse vídeo. Obviamente quem assistiu Naruto já percebeu só por essa frase, essa referência, só pelo título do vídeo, pela thumbnail desse vídeo, a proposta desse vídeo como um todo, que é levantar essa grande possibilidade que seria o Garp acabar descobrindo esse segredo por trás do corpo do Barba Negra. Assim como a gente teve o Jiraiya lutando contra o Pain e descobrindo o segredo que levou à vitória do Naruto em cima do próprio Pain, né, que seria o funcionamento dos seus corpos, a gente tem também aqui o Barba Negra que também possui um segredo relacionado ao seu corpo. Óbvio que a gente não sabe exatamente se esse segredo no corpo dele ele ajudaria de alguma forma na vitória do Luffy contra o próprio Barba Negra, mas existe sim essa possibilidade. Tem tudo para isso também ser um fator extremamente importante. Nesse plot, isso seria ainda mais importante e o papel do Garp seria justamente esse, em tentar descobrir, na verdade, ou até inconscientemente, ocasionalmente descobrir esse segredo. Agora, qual é, de fato, esse segredo? Qual é o grande segredo do Barba Negra? Existe 1 milhão de teorias por aí, mas brevemente, o que eu acho que pode ser que o Oda ele siga mais ou menos na linha, seria o segredo do Barba Negra ter um pouco, ou ter alguma coisa a ver com o fenômeno que acontece com o corpo do Cavendish, aquele personagem que apareceu lá no arco de Dressrosa, que possui uma segunda personalidade que nunca foi exatamente explicada, e inclusive essa segunda personalidade ela tem um olho muito parecido com o de Im-sama, e que essa segunda personalidade faz com que ele, teoricamente, nunca durma, porque quando o Cavendish pega no sono, quem acorda e quem desperta no corpo dele é a segunda personalidade chamada de Hakuba. E a gente sabe que o grande segredo do Barba Negra tem muito a ver também com o fato dele nunca dormir. A gente viu, né, quando o Shanks e o Buggy comentam quando crianças, né, eles mencionam que ouviram boatos de que o Teach nunca havia dormido sequer durante a sua vida inteira. Então eu acho que pode ser que isso tenha muito a ver, né? Esse fenômeno que acontece com o Cavendish tenha muito a ver também com o Barba Negra, obviamente, no caso dele, sendo algo relacionado ao Rocks D. Shebeck, será que ele ainda vive no corpo do Barba Negra? Seria muito interessante, né? Justificaria a fala do Ace de que o Barba Negra vive a vida por 2 pessoas, ou vive a vida de 2 pessoas, justificaria a frase do Luffy e do Zoro lá no arco de Jaya, dizendo que na verdade não era uma única pessoa, mas sim mais de uma pessoa, era na verdade eles, quando se tratava do Barba Negra, e não sobre o bando do Barba Negra, mas sim mais de uma personalidade envolvida ali no corpo dele também. Enfim, resumidamente, eu acho que tem muita chance do Oda ele seguir sim nessa linha e seguir numa linha bem lúdica nesse sentido. É difícil a gente tentar entender essa justificativa como algo muito concreto, porque a gente já viu que o Oda ele tá optando por várias soluções bem lúdicas, principalmente se tratando da origem das Akuma no Mi, quanto também se tratando da própria fruta do Luffy e das suas aplicabilidades. Enfim, vocês acham que realmente tem chance do Garp ele ser o novo Jiraiya no mundo de One Piece? Será que ele pode descobrir o segredo do corpo do Barba Negra e ainda assim continuar vivo? Ou será que ele vai escrever nas costas do Kobe ali o segredo por trás do corpo do Barba Negra e acabar sendo morto durante essa batalha? Deixe nos comentários a opinião de vocês, a gente vai ver se isso vai se confirmar ou não. E se você quiser conferir o meu último vídeo falando sobre o retorno do vice-almirante Smoker, nesse ponto atual da história, confere o meu último vídeo aqui do mangá, ou você pode também conferir o meu review do último capítulo, do capítulo 1071 do mangá de One Piece. Beleza? Até a próxima, tchau!